Porque é o seguinte, acabou a 17ª rodada do Brasileirão. O Ceará finalmente ganhou a primeira como mandante, né? E aí eu tava vendo aqui a tabela e tal, como é que o Ceará tá? E o que é que o Ceará precisa fazer esse ano? Que eu acho que é a grande questão, né? Porque a gente precisa ter um termômetro aí em relação à pontuação. E aí nada melhor do que comparar com anos anteriores, né? O Ceará tá em 14º, ainda vai ter um jogo aí nessa segunda-feira, que é Palmeiras e Cuiabá. Acho muito difícil o Cuiabá tirar pontos do Palmeiras, mas pode acontecer, por exemplo, uma zebra. Se acontecer uma zebra, o Cuiabá ganhar do Palmeiras, o Cuiabá passa, tá? Mas de toda forma a gente fica aí com 21 pontos, ainda a 3 pontos, né, da zona de rebaixamento, o que é legal, a gente abrir 3 pontos da zona e ter possibilidades de se engrenar, acumular vitórias agora nos próximos jogos, subir mesmo assim, chegar, quem sabe, até a primeira parte da tabela. O que é que acontece? Será vencer o Corinthians, que teoricamente era a partida mais difícil, mas toda partida é difícil. Vai enfrentar agora o Avaí dentro de casa, com um time desgastado. Eu acho que deu para sentir que o time deu uma desgastada, né? Mas por outro lado, vai ter retornos. Tem Yuri Castilho de volta, vai ter o Diego Rui Conato à disposição, vai ter o John Vasquez também à disposição. Enfim, né? A partir dessa terça-feira, os novos contratados poderão jogar. É a janela de transferência que está se abrindo nessa segunda-feira. E aí, o Ceará tem agora o Avaí, terça-feira, e no fim de semana tem o Juventude, né? Fora de casa. Juventude que fora de casa é sempre muito difícil, mas os caras são lanterna, então se tem um momento que o Ceará tem que aprontar, né? E vencer a partida, acumular aí, quem sabe, uma sequência de vitórias, é um momento bom. Né? Até porque só tem Brasileirão agora nesse momento. Vai ter Sul-Americana no começo de agosto, até o final de julho, então a gente só pensa em Brasileirão. Ou seja, o Ceará hoje tem 21 pontos. É uma pontuação, se chegar a 27, por exemplo, é uma pontuação boa? É ótima, cara. Eu tava vendo aqui um levantamento do nosso querido Manim Barreto, cara, lá no nosso grupo de WhatsApp mesmo, ele faz isso por hobby. E aí ele mandou, de quem é essa planilha aí? É minha, né? Deixa eu até dar uma focada aqui, ó. Tá aqui. A comparação com outros anos do Ceará. 2010, 2011, 2018, 19, 20, 21, né? Como a gente acabou o primeiro turno, será que acaba o primeiro turno daqui a 2 jogos, tá? Poderá chegar a 27 pontos, se vencer as duas. Se vence uma e empata a outra, chega a 25 pontos, tá? 25 pontos seria maior do que ano passado. Ano passado foi 24. 2020 a gente terminou o primeiro turno com 24. Igualaria aí 2010 e 2011, quando a gente chegou aí a 25 pontos do primeiro turno. Então seria uma pontuação muito boa já chegar a 25. Se a gente chega a 27, seria a melhor pontuação do Ceará, né, no primeiro turno do Brasileirão. Ou seja, cara, tá na hora, né, velho? De dar uma alegriazinha à torcida, ficar mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. E é legal a gente ver isso aqui, né? Porque tudo bem que é importante a gente virar o turno bem, mas mesmo assim, em 2011 a gente fez 25 e foi rebaixado. Em 2018 a gente fez 17, mas foi absurdo o segundo turno. A gente fez 27, tá? Então, esse quadro aqui é importante pra gente ter referência, né? Quantos pontos o Ceará deve chegar, ou é recomendado chegar nesse primeiro turno para fazer um segundo turno tranquilo. Se o Ceará, por exemplo, fecha o primeiro turno com 27 pontos e no segundo turno repete a dose, que o negócio, a treta é essa também, né? Repetir a dose, conseguir fazer a mesma pontuação. Iria para 54. 54 talvez até dê para beliscar uma pré-liberta. Ou uma liberta, sei lá, depende também da competitividade aí, da pontuação no final do campeonato, né? Enfim, gente, eu achei legal isso aqui, essa tabela, trazer para vocês, porque é um momento mais crítico, né? É um momento assim, não é crítico, mas é um momento que, se o Ceará deslancha de vez, a gente pode sonhar com coisas maiores do que só escapar da zona, ou até mesmo dar uma, como é que chama? Quando a gente ganha crédito, não é crédito, cara, gordura, né? Ganhar gordura nessa tabela para chegar bem aí pro segundo turno e ir administrando uma boa pontuação, e aí, quem sabe, na reta final a gente conseguir sonhar com outras coisas. Mas
A gente está bem, até o momento estamos na média, se for assim, em relação à média dos outros anos, estamos ali, né? Com possibilidades boas de manter uma média. E depende do time agora, né? Deslanchar ou não, tá? Só a nível de comparação, ano passado a gente fez 24 pontos no primeiro turno e 26 no segundo turno. Igual a 2020, a gente teve aí a mesma evolução e acabou exatamente na mesma posição, 11º colocado aí no final. Tá aqui o geral, né? O geral que tem 11º 2 vezes, tá na hora da gente tentar, quem sabe, né, chegar na primeira parte da tabela. Mas são 2 jogos que o Ceará tem agora contra Avaí e Juventude, que são difíceis, vão ser complicados, mas dá pra sonhar, cara, né? Dá pra tentar aí uma arrancadazinha que seria importantíssimo, né? Importantíssimo aí para o segmento no campeonato. Porque além disso, né, eu falei agora há pouco da abertura da janela, e é verdade, nessa segunda-feira abre, né, finalmente a janela de transferências será aberta e aí os novos contratados poderão jogar. Só passar isso aqui para vocês que o Marquinhos Santos, ele falou, né, sobre isso em coletiva, sobre os 2 jogadores, Rigonato e John Vasquez. Aqui quem fez o corte é o Jean Lucas, né, que fez essa pergunta. Então deixa eu botar aqui pra galera, pra vocês. Vamos ver o que aqui o Marquinhos falou sobre os novatos, né, os novos contratados do Ceará. Sobre a situação do Rigonato e do Vasquez, você já tem condições físicas de estrear já na terça-feira? E o que eles podem acrescentar, tanto tecnicamente como taticamente, ao elenco do Ceará? Bom, primeiro que agora, né, com a abertura da janela, ambos os jogadores já tendo um tempo qualificado de treinamento, até mais do que todo o elenco, porque eles passaram por um período maior de preparação. Eles encontram-se num estágio físico bom. O Rigonato ainda precisa de um ritmo de jogo, porque faz muito tempo que ele não joga, né? Mas são 2 jogadores que vão agregar muito ao elenco. Eu acho que aumenta a competitividade, aumenta essa disputa por posição de maneira muito profissional, muito saudável. É impressionante como esse ambiente interno ele é muito positivo entre os jogadores, com muito respeito e sabendo, né, que se um der a brecha, o outro vai entrar e vai corresponder muito bem, talvez seja pegue a cadeira e leve até o final da competição. Então são 2 jogadores que chegam para agregar, 2 jogadores que com características importantes, né, que nós necessitávamos e necessitamos aí dentro do elenco, e chegam para brigar por posição, mas ter um pouquinho de paciência. O próprio Vasquez, né, o John Vasquez, é a primeira vez que ele sai do seu país, que ele joga para uma outra equipe, né, fora do seu país, então requer também um período de adaptação até cultural, né, por mais que tenham semelhanças entre cultura de Brasil e Colômbia, até, estou falando futebolisticamente falando, né, mas ele precisa ter um tempo de amadurecimento, mas vai ajudar muito, não só ele, como o Rigonato. Tá aí, realmente, né, o Rigonato estava mais tempo sem jogar, mas o cara chegou bem fisicamente, pelo menos na aparência o cara tá trincado, meu amigo, o cara tá bem, né, agora ritmo de jogo isso aí demora um pouco, é normal, e o John Vasquez tem uma questão de adaptação aqui a um novo país, né, às vezes acontecem esses problemas, só que esse sim vem jogando normal, acho que esse vai conseguir logo aí já ganhar suas primeiras oportunidades, provavelmente nessa terça-feira contra o Avaí, se eu fosse apostar, eu acho que ele já vai, talvez não como titular, mas ser ali um primeiro, segundo reserva, pra gente já ver como pode atuar o John Vasquez. 2 caras que vão agregar bem, né, ao Ceará. Esses cortes eu vou mandar pro YouTube, tá? Tô fazendo aqui na Twitch, mas vou botar lá, até pra atualizar a galera também, desses 2 jogadores, dessas, enfim, né, essas coisas de tabela, o que o Ceará deve fazer ou não. Então pra galera que tá assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreve, aproveita e conhece aqui o nosso trabalho aqui na Twitch também. A gente faz lives aí mais tarde da noite, junto com a galera aqui que não tem sono. Então é isso, beleza?